Sabe aquela sensação de descobrir algo que muda completamente a forma como você vê as coisas? Foi assim que me senti quando descobri que a ordem em que comemos pode ser até mais importante do que o próprio alimento. Parece estranho, né? A gente sempre ouviu falar sobre o que comer, mas nunca sobre como comer. E olha, isso não é só mais uma dica da internet. A ciência comprovou que um simples ajuste na ordem dos alimentos pode reduzir o pico de glicose em 73%. Isso mesmo, 73%. Se você está aqui buscando viver com mais energia, prevenir o diabetes e ter mais qualidade de vida, fica comigo até o final. O que vou te contar pode transformar suas refeições de um jeito super simples. E se você gosta de informação de verdade, baseada em ciência, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma dica. Durante anos, a gente se preocupou só com o que colocar no prato. Grãos integrais, proteínas, vegetais, essa lista a gente conhece de cor. Mas e o como? Nosso corpo não funciona como uma máquina simples que processa tudo do mesmo jeito. A ordem em que os alimentos chegam ao estômago faz toda a diferença. É como apertar botões em uma sala de controle. Se você aperta na ordem errada, o sistema entra em pane. Na ordem certa, tudo flui perfeitamente. Quando você come um pão, um arroz ou uma batata, seu corpo transforma tudo isso em glicose. Essa glicose entra na corrente sanguínea e causa aquele famoso pico de açúcar. Aí o pâncreas tem que trabalhar dobrado produzindo insulina para levar essa glicose até as células. O problema é que quando esses picos acontecem toda hora, o corpo vai ficando resistente à insulina. E isso abre caminho para diabetes tipo 2, inflamação crônica e outros problemas que a gente quer evitar, especialmente nessa fase da vida. Aqui vem a parte boa. O Dr. Louis Aron, diretor do Centro de Gerenciamento de Peso do Weill Cornell Medical College, junto com outros pesquisadores, publicou um estudo impressionante na revista Diabetes Care. Eles pediram para pessoas com diabetes tipo 2 comerem os mesmos alimentos, mas em ordens diferentes. O resultado? Quando os vegetais e as proteínas eram comidos antes dos carboidratos, os níveis de glicose caíam 73% e a resposta à insulina diminuía 48%. Deixa eu repetir isso. 73% de redução só mudando a ordem. Não é uma dieta maluca, não é um remédio novo. É só comer na sequência certa. A mágica está na fibra dos vegetais e nas proteínas. Quando você come eles primeiro, eles criam uma espécie de barreira protetora no seu estômago e intestino. Essa barreira retarda a digestão e dificulta a absorção rápida dos carboidratos que vêm depois. Pensa assim, é como colocar um quebra-molas na estrada. Os carboidratos não disparam descontrolados pela corrente sanguínea. Eles vão devagar, de forma controlada. As fibras dos vegetais formam uma espécie de gel que segura parte da glicose, liberando ela aos poucos. Isso evita aquele pico que sobrecarrega o pâncreas. Então, qual é o segredo? É mais simples do que você imagina. Primeiro, comece com os vegetais, aquela salada, os legumes cozidos, o que você preferir. Depois, vá para a proteína, carne, frango, peixe, ovos, feijão. Por último, aí sim, se ainda tiver fome, o carboidrato, arroz, pão, batata, massa. Pensa num almoço normal. Em vez de misturar tudo no garfo, você começa pela salada verde com tomate. Depois come o bife e o feijão. E só no final, se quiser, pega o arroz. Parece diferente do que você está acostumado, eu sei. Mas é essa mudança pequena que faz toda a diferença. E olha, não é só sobre controlar o açúcar no sangue. Quando você mantém a glicose estável, você também protege o coração, pois picos de glicose aumentam o risco cardiovascular. Você reduz inflamação no corpo, mantém o peso mais equilibrado, protege a memória e o cérebro, tem mais energia durante o dia e evita aquele cansaço depois de comer. É saúde completa, não só um número no exame. Agora, atenção! Isso não é passe livre para comer carboidrato à vontade. A qualidade do que você come continua sendo fundamental. Pão branco, açúcar, massas refinadas ainda devem ser consumidos com moderação. Dê preferência aos carboidratos integrais como arroz integral, batata doce, mandioca. E cada pessoa é única.
O que funciona super bem para um pode ter efeito um pouco diferente em outro. Por isso, conversa com seu médico ou nutricionista para adaptar isso à sua realidade. Se sentir qualquer desconforto, procure orientação profissional. Como qualquer mudança, no começo pode parecer estranho. Como assim vou comer só a salada primeiro? Mas acredite, depois de algumas semanas isso vira natural e você vai começar a notar a diferença. Menos sono depois do almoço, mais saciedade, energia mais constante ao longo do dia. Imagine a liberdade de comer sabendo que você está protegendo seu corpo de uma forma inteligente. Não é privação, é estratégia. Você pode usar isso o dia todo. No café da manhã, comece com ovos mexidos ou iogurte com sementes, depois o pão integral. No almoço, salada, proteína, carboidrato. No jantar, a mesma lógica. Pequenas mudanças que vão se somando e gerando grandes resultados. Essa descoberta é especialmente valiosa para quem está na melhor idade. É uma ferramenta prática para prevenir ou controlar diabetes, proteger o coração e manter a energia. Você não precisa de dietas complicadas ou suplementos caros. A solução está em algo tão simples quanto reorganizar o prato. É investir na sua autonomia, na sua disposição para aproveitar a vida, viajar, brincar com os netos, fazer o que você ama. A ordem dos alimentos não é um detalhe pequeno, é uma ferramenta poderosa. Vegetais e proteínas primeiro, carboidratos por último. Redução de até 73% no pico de glicose, baseado em ciência sólida e simples de aplicar. Você pode começar já na próxima refeição. Agora, vamos aprofundar um pouco mais em como você pode aplicar essa estratégia em diferentes situações do seu dia a dia, porque uma coisa é entender a teoria, outra é colocar em prática no mundo real, com suas rotinas, seus compromissos e suas preferências alimentares. Vou te mostrar como adaptar essa técnica para que ela funcione perfeitamente na sua vida, sem complicação e sem sofrimento. Pensa em um domingo em família, aquele almoço caprichado com todo mundo junto. A mesa está cheia. Arroz, feijão, uma carne assada suculenta, farofa, salada, aquela batata gratinada que você adora. Como aplicar a ordem certa sem parecer esquisito ou sem perder o prazer de comer? É simples. Você começa se servindo generosamente da salada. Coloca no seu prato uma boa porção de folhas verdes, tomate, pepino, cenoura ralada, o que tiver disponível. Aí você pega seu talher e começa por ela. Mastiga bem, aproveita os sabores, sente a textura crocante. Depois de terminar a maior parte da salada, você vai para a proteína. Pega aquela fatia de carne assada, o frango, ou se for vegetariano, o feijão é sua proteína principal. Come com calma, saboreando cada garfada. E só então, quando você já consumiu uma boa quantidade de vegetais e proteínas, você adiciona o arroz, a batata, a farofa. Percebe que você não está se privando de nada? Você vai comer tudo o que gosta, só mudou a ordem. E essa ordem vai fazer seu corpo responder de uma forma completamente diferente, protegendo sua glicose, sua energia e sua saúde a longo prazo. E quando você está fora de casa, em um restaurante, em uma festa, em um churrasco, a mesma regra se aplica. No restaurante, quando o garçom traz aquela cestinha de pães quentinhos, resista à tentação inicial. Peça primeiro uma entrada de salada ou legumes grelhados. Em um buffet, passe primeiro pela área de saladas e vegetais, encha bem o prato e só depois vá para as outras opções. No churrasco, comece pelos acompanhamentos vegetais, pela vinagrete, pela salada de folhas e deixe o pão de alho e a farofa para depois de já ter comido a carne e os vegetais. Pode parecer um pouco estranho no começo, mas te garanto que depois de algumas semanas fazendo isso, vira automático. Seu corpo, inclusive, vai começar a pedir essa ordem, porque ele vai se sentir melhor, mais leve, com mais energia. Outra situação comum é o café da manhã corrido. Você acorda, tem que sair rápido e geralmente pega o que é mais prático. Um pão com manteiga, um café, talvez um suco. Como aplicar a ordem certa aqui? Primeiro, tente incluir uma fonte de proteína no seu café da manhã. Pode ser ovos mexidos, que levam poucos minutos para fazer. Um iogurte natural, queijo cottage, pasta de amendoim natural. Comece por aí.
Se você tem o hábito de comer frutas pela manhã, adicione algumas sementes como chia ou linhaça, que têm fibras e proteínas. Coma a fruta com as sementes primeiro, depois a proteína, e só então o pão ou o cereal. Se você realmente está sem tempo, pode preparar na noite anterior um pote com iogurte, sementes e algumas frutas vermelhas. Acorda! Come isso primeiro. E depois, se quiser, complementa com o pão. A chave é sempre ter proteína e fibra antes do carboidrato. Tem gente que me pergunta, e o lanche da tarde? Aquele momento em que bate aquela fome entre o almoço e o jantar? Mesma lógica. Em vez de pegar direto o biscoito ou o pão, experimente comer primeiro um punhado de castanhas ou amêndoas, que são ricas em proteínas e gorduras boas. Ou então, um pedaço de queijo, alguns palitos de cenoura com pasta de grão de bico, conhecido como hummus. Depois, se ainda quiser algo doce ou um carboidrato, você come. Mas você vai perceber que muitas vezes, depois de comer a proteína e a fibra, aquela vontade compulsiva por doce diminui bastante. E quando você come o doce, o impacto na sua glicose é muito menor, porque você já criou aquela barreira protetora no seu estômago. Vamos falar agora sobre uma questão que preocupa muita gente: o impacto dessa estratégia no peso corporal. Embora o foco principal seja o controle da glicose, muitas pessoas relatam uma perda de peso natural ao adotar essa forma de comer. E isso faz todo sentido do ponto de vista metabólico. Quando você evita picos altos de glicose e insulina, você também está evitando que o corpo entre no modo de armazenamento de gordura. A insulina é um hormônio anabólico que sinaliza para o corpo estocar energia. Quando os níveis de insulina estão constantemente elevados devido a picos frequentes de glicose, o corpo fica em um estado favorável ao ganho de peso, especialmente gordura abdominal, que é a mais perigosa para a saúde cardiovascular e metabólica. Ao comer na ordem certa, vegetais e proteínas primeiro, você modera a liberação de insulina. Isso significa que o corpo não recebe aquele sinal intenso de armazenar gordura. Além disso, proteínas e fibras aumentam a saciedade. Você se sente satisfeito por mais tempo, o que naturalmente reduz a quantidade total de calorias que você consome ao longo do dia, sem precisar contar calorias ou passar fome. Não é uma dieta restritiva, mas sim uma reorganização inteligente que trabalha a favor da sua fisiologia. Estudos mostram que pessoas que consomem mais proteínas e fibras no início das refeições tendem a comer menos no total, simplesmente porque se sentem satisfeitas mais rapidamente. E a sensação de saciedade dura mais tempo, evitando aqueles ataques de fome que levam a escolhas alimentares ruins. Tem um detalhe interessante também sobre a velocidade de mastigação. Quando você come vegetais primeiro, especialmente os crus como saladas, você automaticamente mastiga mais. Vegetais crus exigem mais trabalho da sua boca. E mastigar mais devagar dá tempo para o seu cérebro receber os sinais de saciedade que o estômago envia. Esses sinais levam cerca de 15 a 20 minutos para chegar ao cérebro. Então, quando você começa pela salada, mastigando bem, você dá esse tempo precioso para que seu corpo reconheça que está sendo alimentado. Quando você finalmente chega aos carboidratos, você já está parcialmente satisfeito e naturalmente vai comer menos deles. É uma forma de controle de porções que acontece de forma orgânica, sem esforço consciente. Outra vantagem relacionada ao peso é a redução da inflamação. Picos constantes de glicose e insulina promovem inflamação crônica de baixo grau no corpo. Essa inflamação está associada não só a doenças crônicas como diabetes e doenças cardíacas, mas também à dificuldade de perder peso. Quando o corpo está em um estado inflamatório, os processos metabólicos não funcionam de forma eficiente. Reduzir a inflamação através do controle da glicose pode, portanto, facilitar a perda de peso e melhorar a composição corporal. Você pode não ver resultados dramáticos na balança imediatamente, mas ao longo de semanas e meses, a diferença pode ser significativa. E mais importante do que o número na balança é como você se sente. Mais leve, com mais disposição, com roupas mais confortáveis, com menos inchaço. É importante ressaltar que essa estratégia não é uma solução mágica para a obesidade ou sobrepeso severo, que muitas vezes tem causas multifatoriais, incluindo genética, estilo de vida,
condições hormonais, saúde mental. Mas é uma ferramenta poderosa que pode fazer parte de um plano maior de saúde e bem-estar. Combinada com exercícios regulares, sono de qualidade, gerenciamento de estresse e uma alimentação balanceada em termos de qualidade, a ordem dos alimentos pode potencializar os resultados que você busca. E o melhor, é sustentável. Não é algo que você faz por algumas semanas e depois abandona. É uma mudança de hábito que pode se tornar parte permanente da sua vida, porque não é restritiva nem difícil de manter. Agora, quero abordar um tema que muitas vezes é esquecido quando falamos de alimentação: o impacto no cérebro e na saúde mental. A conexão entre o que comemos, como comemos, e nossa função cognitiva é profunda e cada vez mais documentada pela ciência. O cérebro é um órgão extremamente sensível a flutuações de glicose. Ele depende de glicose como principal fonte de energia, mas precisa de um fornecimento constante e estável. Quando você tem picos e quedas abruptas de açúcar no sangue, o cérebro sofre. Você já passou por aquilo de comer um doce e se sentir super energizado por meia hora e depois bater um cansaço enorme, uma névoa mental, dificuldade de concentração? Isso é o seu cérebro reagindo à montanha-russa de glicose. Estudos recentes, incluindo pesquisas publicadas no jornal científico Neurology, mostram que níveis cronicamente elevados de glicose no sangue, mesmo em pessoas que não têm diabetes diagnosticado, estão associados a um risco aumentado de declínio cognitivo e demência, incluindo a doença de Alzheimer, que algumas pesquisas já chamam de diabetes tipo 3, tamanha a relação. A teoria é que a resistência à insulina e a inflamação crônica, causadas por picos constantes de glicose, danificam os neurônios e prejudicam a comunicação entre as células cerebrais. Além disso, a glicose elevada pode levar à glicação, um processo em que moléculas de açúcar se ligam a proteínas e gorduras, formando compostos chamados AGEs, produtos finais de glicação avançada, que danificam as células, incluindo as do cérebro. Ao adotar a estratégia de comer vegetais e proteínas antes dos carboidratos, você está protegendo seu cérebro a longo prazo. Você está garantindo um fornecimento mais estável de energia para ele, evitando aqueles picos e quedas que causam fadiga mental, irritabilidade, dificuldade de concentração. Muitas pessoas que adotam essa forma de comer relatam clareza mental melhorada, capacidade de focar por mais tempo, menos esquecimentos ao longo do dia. E isso não é apenas impressão subjetiva. Há uma base fisiológica real para esses benefícios. Um cérebro bem nutrido, com glicose estável, funciona melhor em todas as suas capacidades: memória, aprendizado, tomada de decisões, controle emocional. Falando em controle emocional, a estabilidade da glicose também afeta o humor. Você já ficou irritado ou ansioso quando estava com fome? Aquela sensação de hangry, com fome e raiva ao mesmo tempo? Isso acontece porque quando a glicose cai rapidamente após um pico, o corpo entra em um estado de estresse. Ele libera hormônios como cortisol e adrenalina para tentar mobilizar reservas de energia. Esses hormônios do estresse podem causar irritabilidade, ansiedade, até palpitações. Manter a glicose estável através da ordem correta de ingestão dos alimentos ajuda a manter o humor mais equilibrado. Você fica menos suscetível a oscilações emocionais relacionadas à alimentação. Isso é especialmente importante para pessoas que já lidam com ansiedade ou depressão, condições que podem ser agravadas por instabilidade metabólica. Além disso, existe uma ligação interessante entre a saúde intestinal, que é afetada pelo que e como comemos, e a saúde mental. O intestino produz cerca de 90% da serotonina do corpo, um neurotransmissor fundamental para o bem-estar e o humor. Quando você come fibras em abundância, como as presentes nos vegetais que você está consumindo primeiro, você alimenta as bactérias boas do seu intestino. Essas bactérias produzem substâncias benéficas, incluindo ácidos graxos de cadeia curta, que têm efeitos anti-inflamatórios e que podem influenciar positivamente a produção de neurotransmissores. Então, ao comer vegetais primeiro, você não está só controlando glicose, está também nutrindo seu microbioma intestinal, que por sua vez contribui para a sua saúde mental.
Outro aspecto importante é a qualidade do sono. A relação entre glicose e sono é bidirecional. O sono ruim prejudica o controle da glicose e a glicose descontrolada prejudica o sono. Quando você come carboidratos de forma inadequada, especialmente à noite, pode ter um pico de glicose seguido de uma queda durante a madrugada. Essa queda pode acordar você, mesmo que não perceba conscientemente, fragmentando o seu sono. Ou pode causar aqueles despertares às 3 ou 4 da manhã, onde você acorda alerta e não consegue voltar a dormir. Isso acontece porque o corpo libera cortisol em resposta à queda da glicose, e o cortisol é um hormônio de alerta. Ao estabilizar sua glicose através da ordem correta de comer, especialmente no jantar, você melhora a qualidade do seu sono. E um sono melhor, por sua vez, melhora o controle da glicose no dia seguinte, criando um ciclo virtuoso. Vamos falar agora sobre como adaptar essa estratégia para quem tem condições de saúde específicas. Se você já tem diabetes tipo 2 diagnosticado, essa técnica pode ser uma adição valiosa ao seu plano de tratamento, mas é fundamental conversar com seu médico ou endocrinologista antes de fazer qualquer mudança significativa. A ordem dos alimentos pode reduzir a necessidade de medicação em alguns casos, ou pode exigir ajustes na dosagem dos seus remédios para evitar hipoglicemia, que é quando a glicose cai muito. Nunca, jamais, ajuste sua medicação por conta própria. Faça isso sempre sob supervisão médica. Monitore sua glicose regularmente, especialmente nas primeiras semanas ao adotar essa nova forma de comer, para entender como seu corpo responde. Para pessoas com pré-diabetes, aquela condição onde a glicose está elevada, mas ainda não chegou ao nível de diabetes, essa estratégia é particularmente poderosa. Estudos mostram que intervenções no estilo de vida, incluindo mudanças alimentares, podem reverter o pré-diabetes e prevenir a progressão para diabetes tipo 2 em muitos casos. A ordem dos alimentos, combinada com perda de peso moderada se necessário, exercício regular e outras escolhas saudáveis, pode ser a diferença entre desenvolver diabetes ou não. E considerando que diabetes tipo 2 é uma das condições crônicas mais prevalentes em idosos e que traz consigo um risco aumentado de complicações sérias como doenças cardíacas, problemas renais, neuropatia, problemas de visão, qualquer estratégia que ajude a prevenir ou controlar essa doença é extremamente valiosa. Se você tem síndrome metabólica, que é um conjunto de condições incluindo pressão alta, glicose elevada, excesso de gordura abdominal e níveis anormais de colesterol, a ordem dos alimentos também pode ajudar. A síndrome metabólica está fortemente ligada à resistência à insulina e tudo o que você faz para melhorar a sensibilidade à insulina e controlar a glicose vai beneficiar todos os componentes da síndrome. Muitas pessoas veem melhorias na pressão arterial, nos níveis de triglicerídeos e no colesterol HDL, o bom, quando melhoram o controle glicêmico. Para pessoas com problemas gastrointestinais, como refluxo ou digestão lenta, começar a refeição com vegetais pode ser benéfico de outras formas. As fibras ajudam a regularizar o trânsito intestinal, prevenindo constipação, que é comum em idosos. E mastigar bem os vegetais, como já mencionei, estimula a produção de saliva e enzimas digestivas, preparando o sistema digestivo para processar melhor os alimentos que virão a seguir. No entanto, se você tem condições como síndrome do intestino irritável ou outras sensibilidades, pode precisar adaptar quais vegetais você come. Alguns vegetais crus podem causar gases ou desconforto em algumas pessoas. Nesse caso, opte por vegetais cozidos, que são mais fáceis de digerir, mas ainda fornecem fibras e nutrientes. E para quem está em tratamento de câncer ou se recuperando de uma doença grave. Nesses casos, a nutrição é ainda mais crítica, mas as necessidades podem ser diferentes. Algumas pessoas em tratamento oncológico precisam de mais calorias e proteínas e podem ter dificuldade de comer grandes volumes de alimentos. A ordem ainda pode ser aplicada, mas sempre em conjunto com as orientações de um nutricionista oncológico ou do médico responsável. O importante é garantir que a pessoa está recebendo nutrição adequada para suportar a recuperação e o tratamento. Agora, um tópico que gera muita curiosidade. E as bebidas? O que beber durante as refeições? Água é sempre a melhor escolha,
e você pode beber à vontade antes, durante e depois das refeições. A água não interfere na absorção de nutrientes e ajuda na digestão. Sucos de frutas, mesmo naturais, devem ser evitados ou consumidos com muita moderação, especialmente durante as refeições. Sucos são carboidratos líquidos concentrados, sem as fibras da fruta inteira, e causam picos de glicose muito rápidos. Se você quer consumir frutas, coma a fruta inteira, de preferência depois dos vegetais e proteínas, para que as fibras da fruta ajudem a moderar a absorção do açúcar natural. Refrigerantes, mesmo o zero açúcar, não são ideais. Os adoçantes artificiais podem ter efeitos no microbioma intestinal e alguns estudos sugerem que podem até afetar a resposta glicêmica, embora a pesquisa ainda esteja em andamento. Chás sem açúcar, como chá verde, chá de ervas, são ótimas opções. Alguns chás, como o chá verde, têm propriedades que podem ajudar no controle da glicose. Café com moderação e sem açúcar também é aceitável para a maioria das pessoas, embora algumas pessoas sensíveis possam ter um aumento temporário de glicose devido à cafeína. E o álcool? Essa é uma questão delicada. O álcool pode ter efeitos complexos na glicose. Em doses moderadas, pode até melhorar a sensibilidade à insulina em algumas pessoas, mas em excesso é prejudicial de várias formas. O álcool também fornece calorias vazias e pode interferir no julgamento alimentar, levando a escolhas ruins. Se você escolhe beber, faça-o com moderação, de preferência com a refeição e não com o estômago vazio, e opte por opções com menos açúcar, como vinho seco em vez de coquetéis açucarados ou cerveja em excesso. Por fim, quero deixar algumas dicas práticas para facilitar a implementação dessa estratégia no seu dia a dia. Primeiro, planejamento é fundamental. Se você sabe que vai ter um dia corrido, prepare alguns vegetais cortados na geladeira. Cenouras baby, palitos de aipo, tomate cereja. São fáceis de pegar e comer rapidamente. Tenha sempre à mão fontes de proteína práticas: ovos cozidos, queijo, pasta de amendoim natural, iogurte grego. Isso facilita começar a refeição da forma certa, mesmo quando o tempo é curto. Segundo, não seja muito rígido consigo mesmo. Se em uma refeição você não conseguiu seguir a ordem perfeitamente, não tem problema. Não é o fim do mundo. O importante é a consistência a longo prazo, não a perfeição em cada refeição. Faça o melhor que puder na maioria das vezes e os benefícios virão. Terceiro, envolva sua família. Explique para as pessoas com quem você vive o que você está fazendo e por quê. Eles podem apoiar você e talvez até se juntar a você nessa mudança. Quando toda a casa adota hábitos mais saudáveis, fica muito mais fácil manter. Quarto, celebre as pequenas vitórias. Você percebeu que teve mais energia durante a tarde? Que dormiu melhor? Que a glicemia do exame melhorou? Reconheça essas conquistas. Elas são a prova de que o que você está fazendo funciona e vai te motivar a continuar. Quinto, seja paciente com seu corpo. Mudanças metabólicas levam tempo. Você pode sentir alguns benefícios imediatamente, como mais energia e menos fadiga pós-refeição, mas outros benefícios, como melhora significativa nos exames de sangue ou perda de peso, podem levar semanas ou meses. Continue persistindo. E lembre-se sempre, você não está sozinho nessa jornada. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão descobrindo o poder da ordem dos alimentos. Há comunidades online, grupos de apoio, profissionais de saúde que entendem e apoiam essa abordagem. Busque esse suporte quando precisar. Então, para resumir tudo o que falamos neste vídeo extenso e cheio de informações valiosas, a ordem em que você ingere os alimentos durante uma refeição tem um impacto profundo e cientificamente comprovado nos seus níveis de glicose, na sua resposta à insulina e, consequentemente, em praticamente todos os aspectos da sua saúde. Começar pelas fibras dos vegetais e pelas proteínas e deixar os carboidratos para o final não é apenas uma dica interessante. É uma estratégia respaldada por pesquisas robustas, que mostra reduções de até 73% nos picos de glicose pós-refeição. Isso significa proteção contra diabetes tipo 2, melhor saúde cardiovascular, controle de peso mais fácil, melhor função cerebral e clareza mental, humor mais estável, sono de melhor qualidade,
redução da inflamação crônica e uma vida com mais energia e autonomia. Essa abordagem é simples, não requer produtos caros ou suplementos milagrosos, pode ser adaptada a qualquer estilo de vida e preferência alimentar, e os benefícios são cumulativos. Quanto mais você pratica, melhores são os resultados a longo prazo. Não é uma dieta da moda que você faz por um mês e abandona. É uma mudança de hábito sustentável que pode acompanhar você pelo resto da sua vida, contribuindo para uma longevidade saudável, ativa e plena. E você não precisa fazer tudo perfeitamente desde o primeiro dia. Comece devagar, faça o possível, seja gentil consigo mesmo e vá ajustando conforme você se sente mais confortável. Cada pequeno passo na direção certa conta. Quero agradecer a você que assistiu até aqui. Isso mostra que você realmente se importa com sua saúde e está disposto a fazer mudanças positivas. E é exatamente esse tipo de atitude proativa que vai garantir que você viva seus próximos anos, décadas, com qualidade, autonomia e alegria. O Vita Plena Sênior existe para te apoiar nessa jornada, trazendo sempre informações confiáveis, baseadas em ciência, de forma clara e acessível. Se este vídeo foi útil para você, por favor, compartilhe com seus amigos, familiares, qualquer pessoa que possa se beneficiar dessa informação. Juntos, podemos espalhar conhecimento que realmente transforma vidas. Deixe seu comentário abaixo contando sua experiência, suas dúvidas, suas conquistas. Adoro ler cada comentário e saber como vocês estão aplicando essas dicas no dia a dia. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua oportunidade. Clica em inscrever, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo que vamos trazer, sempre pensando na sua saúde, no seu bem-estar e na sua longevidade. Sua saúde é seu maior patrimônio. Cuide dela com sabedoria, consciência e com amor. Até o próximo vídeo e que você tenha muita saúde e muita vida plena.